A LDO é a lei que orienta o orçamento. Ela fixa metas, diretrizes e os objetivos da lei orçamentária do ano seguinte e precisaria ser votada até o dia 17 de julho. Mas como votar a base do orçamento do ano de 2021 com um cenário de tantas incertezas? Quando o Congresso ou mesmo o Executivo não tem uma previsão muito clara do que vai ser, de qual pode ser a sua meta de resultado entre receitas e despesas, né? Por exercício seguinte, não sabe exatamente quais são as despesas que deverá fazer no ano seguinte, fica difícil aprovar ainda no meio do ano anterior a lei de diretrizes orçamentárias. Então acaba acontecendo dos projetos tramitarem em conjunto, é razoavelmente comum. Isso não tende a ser um problema tão grave. Claro que é melhor você ter as diretrizes, todas as regras que definem a elaboração do orçamento definidas previamente, mas isso não chega a ser um problema grave. Geralmente a LDO é votada meses antes para poder viabilizar a elaboração da LOA. Já houve casos de terem sido votadas juntas, mas quando isso acontece, a própria CMO, Comissão Mista de Orçamentos, ela se encarrega de compatibilizar já a LOA com a LDO que ainda será aprovada, né, de forma que falem a mesma língua, por assim dizer. Como o projeto da LDO de 2021 prevê a flexibilização da meta fiscal, o governo pode alterar os valores previstos. Mas o desafio de senadores e deputados que vão definir as leis orçamentárias é equacionar as elevadas despesas de 2020 com a pandemia e fazer com que elas reduzam em 2021. É o que exige a regra do teto de gastos. O orçamento previsto de 2021 pela proposta de lei de diretrizes orçamentárias está da faixa de 1 trilhão e 530 bilhões, como 19,7% do PIB. Para isso acontecer, os gastos de 2020, muito elevados, quase de 26% do PIB, teriam que cair entre 350 a 400 bilhões, ou seja, 6 a 7% do PIB. Isso é um grande desafio, principalmente levando em conta que a gente tem visto aí discussões de aumentar alguns gastos, criando programas de assistência social e proteção mais elevados, mais fortes. Isso vai tornar a gestão do orçamento muito difícil, porque a gente sabe que teremos um grande desafio fiscal, que é cumprir a regra do teto, número 1, e evitar uma explosão da dívida pública, número 2. Então, apesar de ser meritório a expansão de gastos sociais, o desafio fiscal permanece. Para 2021, há uma incerteza, há uma discussão se essas despesas com a pandemia devem entrar no teto de gastos ou não. Essa discussão é relativamente incipiente, mas é uma interrogação para o que vai acontecer ano que vem. Então, se a calamidade for estendida, você pode continuar fazendo despesas fora do teto? Essa é uma das questões. Você pode romper o teto eventualmente, acionando os gatilhos previstos na própria regra? Essa é outra questão que se coloca. É um ano excepcional, né? A pandemia acabou por comprometer todo o calendário legislativo, todo o calendário do governo. Embora a LDO já tenha sido enviada, não foi possível votar ainda. E como o parlamento não terá recesso agora no mês de julho, né, pode-se votar um pouco mais adiante, é uma condição para a votação da lei orçamentária para 2021 a aprovação da LDO. Mas não há prejuízo em não votar nesse momento.